Nós vamos conversar agora com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Por que você diz que o governo, por meio da GSI, comprou uma briga inútil com a Igreja Católica, Reinaldo? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Boris. O Gabinete da Segurança Institucional, que é comandado pelo general Augusto Heleno, que é uma pessoa sensata, fez uma bobagem, né? Recebeu relatórios de agentes da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que é o famoso espião, né? Que fica por aí bisbilhotando e tal, dizendo, olha, a Igreja Católica vai fazer um sínodo, um encontro de bispos dos países da região amazônica, são 9 países, né? Em outubro, no Vaticano, e eu acho que vai haver críticas ao governo Bolsonaro, porque esse sínodo vai discutir a questão indígena, do meio ambiente, essas coisas todas. E aí, o governo decidiu que queria mobilizar o Itamaraty, Itamaraty mobilizar o Vaticano para ver se conseguia mudar a pauta do encontro dos bispos. E houve até, o que é realmente notável, alguém que tivesse sugerido que um representante do governo brasileiro estivesse presente no encontro dos bispos. Ao que eu sugeri, então, que sendo assim, deveríamos ter um bispo da Igreja Católica presente nas reuniões ministeriais do governo Bolsonaro. E a gente aproveitaria e extinguiria aquela decisão tomada na República, na proclamação da República, que foi separar a Igreja de Estado. O que tem de errado nisso tudo? Os militares compõem a melhor área do governo Bolsonaro. As bobagens todas vêm da área civil. Essa foi a primeira da área militar. Só que os militares têm um problema de formação. Eles trabalham como ordem unida. A democracia não é ordem unida. A democracia é meio bagunçada mesmo. É preciso que você tenha instituições organizadas para abrigar essas várias vozes. Eu até brinquei hoje no blog que se a democracia fosse uma máquina, alguém ia falar assim, não produz isso não porque não funciona, né? É muito atrapalhada. Então a igreja, o governo tem que aprender a conviver com críticas, inclusive da igreja. Mas o que é mais notável nisso é que esse sínodo foi convocado pelo Papa Francisco em outubro de 2017. Eu botei hoje lá o link no meu blog de quando foi convocado, né? O Papa escreveu uma encíclica sobre meio ambiente que cita a Amazônia em 2015. Laudato Si, louvado sejas. Aliás, os militares deveriam ler a encíclica e não ficar ouvindo conversa mole de espião, porque ali o Papa, por exemplo, condena a internacionalização da Amazônia. Porque o grande pressuposto dessa ação do governo é que quer internacionalizar a Amazônia. Tem até alguns malucos que falam isso, mas que não tem a menor importância, né? Portanto, as críticas que a igreja vinha fazendo à questão amazônica antecediam o governo Bolsonaro. O texto base que eu li sobre o encontro, que é do começo de 2018, o Bolsonaro nem candidato viável era ainda. E, portanto, são as críticas de sempre que se fazem, a agressão ao meio ambiente, a proteção das comunidades indígenas, essas coisas. Não são críticas ao governo Bolsonaro. Agora, se o governo Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, andou dizendo coisas incômodas sobre meio ambiente, vou sair do Clube de Paris, não vai mais, graças a Deus. Os índios, eles querem a mesma coisa que a gente quer, televisão, conforto, cinema. É um jeito um pouco ligeiro de dizer as coisas. Cria confusão. Se o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai dar uma entrevista e pergunta quem é Chico Mendes, como assim quem é Chico Mendes? Me cabe a pergunta, quem é Ricardo Salles? Não é? Então é o tipo de coisa que você não deve fazer, uma provocação besta, provocação tola, né? Ou então associar Chico Mendes à grilagem de terra, que também é mentira. Vamos fazer o seguinte, a igreja continua a ser igreja e cuida lá dos seus assuntos e vai se preocupar sempre com o índio, com a humanidade. Aliás, essa é a história da igreja. E o governo que se preocupe com o governo. É isso aí. Boa noite. Reinaldo, obrigado e boa noite.